Voltamos com o nosso terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica, uma lição maravilhosa falando sobre compromisso com a evangelização. Você que está nos acompanhando, continue. Você que ligou agora, fique conosco. Nós vamos falar nesse momento sobre a evangelização local e transcultural, que é o terceiro tópico da nossa lição. Mas antes disso, é preciso falar sobre evangelização. E aqui na nossa revista, o nosso comentador, ele fala que evangelização é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. Então, enquanto o evangelho é essa mensagem, são as boas novas, já foi falado qual é a mensagem, Cristo é o centro dessa mensagem. A evangelização é o ato, é a prática de se pregar o evangelho de várias formas. O evangelismo, por exemplo, a gente conversava aqui no intervalo, eu e o pastor Epaminondas, é um dos métodos, né? Fala dos métodos, das maneiras que nós temos de evangelizar. Então é importante você não confundir evangelização, que é o ato de evangelizar, com evangelismo, já fala dos métodos. E nesse aspecto, a gente percebe que a igreja primitiva, pastor Epaminondas e evangelista Wallach, ela era muito ativa na evangelização. Por que a igreja primitiva era tão ativa? Eu percebo que, pelo fato dela crer no ide de Cristo, e pelo fato dela estar cheia do Espírito Santo, ela tinha esse poder na vida para evangelizar. E é fato, sem desmerecer nenhuma outra igreja. Não, esse não é o nosso propósito. Mas é fato que a cada dia, as igrejas chamadas de renovadas, ou seja, que creem no batismo, na atualidade dos dons do Espírito Santo, elas estão crescendo. Elas crescem mais. As igrejas pentecostais são as que mais crescem para a glória de Deus. Por quê? Talvez muita gente diz, mas não adianta crescer em números e tal. Mas é preciso entender que o crescimento é um desejo de Deus. Ele quer que a sua igreja cresça. Ele quer que venhamos dar fruto. Agora, para que esse crescimento ocorra, o nosso comentador diz aqui que nós precisamos evangelizar, nós precisamos pregar, e pregar no poder do Espírito. E essa evangelização da igreja, ela é ultra circunstancial. Ela não depende de circunstância. Eu estou sendo perseguido, vou evangelizar. Ou eu estou em paz, vou evangelizar. Não. A Bíblia diz que nós temos que pregar a tempo e a fora de tempo. Seja na crise, seja na dor, seja passando por dificuldades ou na bonança, nós temos que pregar o evangelho. A igreja de Cristo pregava. É interessante o texto de Atos, capítulo 8, e aqui já vamos para uma pregação na cidade, para as missões urbanas, não é, pastor Epaminondas? Capítulo 8 de Atos, versículo 4, o evangelista Wallach diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Pastor Epaminondas, essa missão da igreja de pregar o evangelho, ela é muito interessante, sobretudo no aspecto não apenas transcultural, que é um mandamento, mas sobretudo onde ela foi plantada, né? Na sua cidade, essa evangelização da cidade. Eu comentava com o evangelista Wallach antes, onde estão as esferas de poder, se concentram na cidade. É muito importante evangelizar a cidade por todos os meios de que a igreja dispõe, não é isso? Eu estava observando, enquanto o senhor falava na abertura deste terceiro bloco, do crescimento da igreja e como Deus está preocupado com o crescimento numérico da igreja. Há quem diga erroneamente que Deus está preocupado com a qualidade. Sim, Deus está. Mas é fato bíblico que Deus está preocupado com o crescimento numérico. É só nós lermos com cuidado Atos dos Apóstolos. O capítulo 2, com a pregação de Pedro, quase 3.000 almas se renderam.
Já lá na altura do capítulo de número 4 e 5, nós temos quase 5.000 almas se rendendo. O que é isso? Se não é crescimento numérico. Deus está preocupado tanto com a quantidade quanto com a qualidade. Vejam que nós precisamos estabelecer todas as estratégias possíveis para ganhar os pecadores, para ganhar as almas. Como Paulo disse, né, pregar em tempo e em fora de tempo. Seja por evangelização pessoal, seja por evangelização em massa, nós precisamos estabelecer estas estratégias para a conquista dos pecadores. De modo algum, nós devemos estar acomodados no sono da indolência, despreocupados, né, como Jonas estava. E por falar em Jonas, eu quero ler um texto aqui, para nesse terceiro tópico, que nós vamos falar da prática da evangelização, assumir a responsabilidade que é nossa. No capítulo 1 do livro do profeta Jonas, Deus deu uma ordem para o profeta. Deus disse: vai até a cidade de Nínive. Está ali no imperativo, pastor Marcos. Vai, é uma ordem de Deus. A missão do pregador Jonas era pregar na cidade de Nínive para que os ninivitas se convertessem ao Senhor. Porque o capítulo 3, versículo 3 e 2 do livro, nos diz que aquela cidade, ela era muito grande e muito importante diante de Deus. Uma cidade extremamente importante. Não é por conta da situação geográfica, econômica, social daquela cidade. Não. É porque lá haviam muitos pecadores diante de Deus. E os pecadores eram importantes para Deus, porque Deus ama os pecadores e Deus queria salvar aquela cidade. A Bíblia diz que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus, fugir da ordem, da missão de Deus. E os irmãos conhecem a história. Ele entrou no navio, desceu para o porão, e o texto diz que ele estava dormindo em um profundo sono, despreocupadamente. Enquanto isso, o versículo de número 5 do livro do profeta Jonas, capítulo 1, diz que os marinheiros temeram, estavam clamando cada um ao seu Deus, lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Porém, Jonas havia descido. Vejam a situação de Jonas, pastor Marcos. Enquanto os marinheiros estavam desesperados, enquanto os marinheiros estavam prestes a morrerem, enquanto aquelas pessoas estavam ali temerosas, sem saber do seu destino final, clamando a um Deus que não tinha a condição de salvá-los, de libertá-los, de ajudá-los, de restaurá-los, Jonas estava fazendo o quê? Dormindo despreocupado. Aqui nós temos um retrato, né, da igreja que não pode estar despreocupada enquanto pessoas estão do nosso lado morrendo. Enquanto pessoas estão debaixo do nosso nariz padecendo, indo à eternidade sem Deus, enquanto nós fazemos às vezes vista grossa, enquanto nós estamos em um sono, despreocupados, sentados no nosso sofá confortável, com o controle do televisor na mão e com o ar-condicionado ligado, tranquilos, sem se preocupar com os pecadores, que às vezes está dentro da nossa própria casa. O nosso vizinho, aquele da esquerda, da direita, que mora na frente da sua casa, na sua rua, no seu bairro, o seu colega de trabalho, de faculdade, de escola, é uma alma que precisa de vida, que precisa de salvação, e você é o agente de Deus para conduzi-la a Cristo. Não faça como Jonas, que enquanto as pessoas morriam ao seu lado, desesperadas, ele dormia. Eu preguei recentemente
em uma das congregações, e pastor Marcos, eu falei que Jonas, ele era uma carga perigosa. Eu falei que, exatamente, uma carga perigosa, porque ele estava desobedecendo a ordem de Deus de pregar o evangelho naquela cidade, de pregar a salvação naquela cidade. Meu querido, você que está me assistindo agora, você que é aluno da escola dominical, você que é obreiro na casa do Senhor, você que é líder de algum departamento, você que prega o evangelho, e sobretudo você que frequenta os nossos cultos, você que é membro da igreja, e talvez esteja pensando, pastor, eu só sento no banco e ouço a palavra, vou aos domingos, sou frequente nos cultos, cumpro com as minhas obrigações. Escute o que eu vou lhe dizer agora, preste muita atenção. Deus não quer apenas você participante de cultos. Deus quer que você faça um pouquinho mais. Deus quer que você leve as pessoas a Cristo. Pastor, eu não sou pregador, você não precisa ser pregador. Pastor, eu não sou eloquente, você não precisa ser eloquente. Você só precisa se importar com as almas. Você só precisa se lembrar de que almas estão agora descendo ao inferno, sem Cristo, sem Jesus, perdidas eternamente. E que Deus deu a você poder, autoridade, está à sua disposição. O Espírito de Deus está sobre nós, está em nós, para que nós, nesses últimos dias da igreja na terra, possamos fazer uma grande colheita de almas para o reino de Deus. Não seja como Jonas. Levante-se de onde você está, deste sono, saia do porão, venha para a proa e pregue o evangelho àqueles que estão desesperados. Maravilha, glória a Deus. Evangelista Wallach, nessa perspectiva da evangelização, é preciso que haja também preocupação com o preparo do evangelizador, por assim dizer, não é isso? Perfeitamente, pastor Marcos. E só pegando um gancho das falas de vocês anteriormente, nós tratamos aqui sobre um evangelho ultra circunstancial. E nós sempre temos comentado com os alunos da escola bíblica que há tempos de guerra e há tempos de paz. Mas não importa, o evangelho, ele sempre será ultra circunstancial. Não importa o tempo. E nós tratamos também sobre o crescimento numérico da igreja. O pastor Epaminondas bem explorou aqui que Deus, ele sempre se preocupou com o crescimento numérico da sua igreja. Então nós temos que nos preocuparmos com esses alvos que nós atingiremos, essas almas que nós, para a honra e glória do Senhor Jesus, poderemos alcançar. Então nós temos que lançar mão de estratégias. E essas estratégias, elas perpassam justamente pelo modo do evangelismo que nós trataremos e traçaremos. Paulo, ele utilizava bem dessas estratégias. Ele não fazia exegese, ele fazia a verdadeira exegese do texto bíblico. Mas ele adequava a realidade que ele se encontrava, sendo assim formando a verdadeira missão urbana, a missão urbana in natura. Então veja comigo, quando Paulo ele prega na Antioquia da Pisídia, ele vai utilizar um método, uma metodologia, uma forma de atingir os corações daquele povo para quem ele pregava. Então ele vai pregar uma mensagem da origem do resgate do povo de Deus, o resgate de Israel do Egito, perpassando por todo o problema que tiveram no deserto, perpassando pela eleição de juízes para governar o povo, para a eleição de um rei para governar o povo, e assim foi sucessivamente, até chegar em Cristo Jesus. Mas quando Paulo ele prega em Atenas, ele vai utilizar do recurso que os atenienses conheciam e viam, que era aquele politeísta, mas eles tinham um Deus desconhecido, que eles tratavam como um Deus desconhecido. E Paulo, estrategicamente, vai e utiliza: olha, mas vocês têm um Deus desconhecido.
esse Deus desconhecido de vocês é o meu Deus, é o Deus de Israel. E ele prega desta forma e consegue converter uma grande população politeísta ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, para que nós levemos essa mensagem, é necessário que nós estejamos preparados, como o pastor Epaminondas bem falou aqui. É necessário que você frequente a sua escola bíblica, é necessário que você frequente os cultos das nossas congregações, é necessário também que nós temos aqui um excelente recurso em Marabá, que é o nosso Instituto Teológico, o IETAD, que eu sou suspeito para falar, que tenho profunda admiração e carinho, onde lá fui estudante e assim permaneço. Então é necessário que você esteja sempre preparado para assumir essa missão evangelística, como o pastor Epaminondas bem explicou. Não importa se você não é pregador, não importa se você não é eloquente. O que importa é que você se importe com as pessoas e verdadeiramente busque o seu aperfeiçoamento para levar essa mensagem das boas novas do Senhor Jesus Cristo, pastor Marcos. É verdade, evangelista Wallace, o senhor falou realmente a necessidade de capacitação. Há um texto de Provérbios que é muito interessante. Provérbios capítulo 11, versículo de número 30, está escrito assim: o que ganha almas, sábio é. Ou seja, para nós ganharmos almas, pastor Epaminondas, a gente precisa de sabedoria de Deus, essa capacitação sobrenatural do Senhor, porque para cada localidade nós precisamos adaptar as estratégias. Marabá nós temos que ter um tipo de estratégia, e às vezes em bairros da própria cidade existem estratégias diferentes. Como evangelizar em bairros onde os muros são altos, né, evangelista Wallace? Como evangelizar nas periferias? Como evangelizar num condomínio, por exemplo, onde as pessoas querem ficar no seu cantinho ali? Tudo isso nós precisamos buscar diante de Deus. Existem várias estratégias. Por exemplo, as mídias sociais hoje é um universo de pessoas ali dentro das mídias sociais, da internet, navegando em busca de conhecimento, de aprendizado, de relacionamento, informações. E nós podemos chegar e devemos chegar com as boas novas de salvação. Lá se evangeliza na televisão, como nós estamos hoje aqui, mas se evangeliza pessoalmente, né, pastor Epaminondas? Como o senhor vê esses desafios atuais hoje de uma missão urbana, hoje na cidade? No seu entender, quais são os grandes desafios que nós temos hoje para evangelizar, sobretudo considerando a própria pandemia que estamos vivendo? Os desafios, eles são postos e eles sempre existiram. Claro que com realidades distintas e diferentes, né? Jesus disse em Mateus capítulo 13 que o campo de trabalho é o mundo. E ele também disse, o Senhor Jesus, que os campos estão brancos para a ceifa. E ele disse mais, que a obra é grande e que os trabalhadores, os obreiros, são poucos. Jesus está todos os dias chamando pessoas para a colheita desses campos que estão maduros, prontos para serem colhidos. Os desafios, conforme o pastor Marcos colocou aqui, eles são diversos, né? Nós vamos aplicar aqui a nossa realidade local. O pastor Marcos já colocou muito bem que em cada bairro há digamos assim, uma técnica a ser aplicada distinta da outra. Esses desafios, eles vão nos apresentar, e nós, enquanto servos de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, buscar a direção de Deus em oração, consagração, jejum, para saber qual a melhor estratégia a ser aplicada em cada bairro. Lá no bairro, por exemplo, Araguaia, é um bairro diferente, por exemplo, da Velha Marabá ou do bairro Cidade Nova, falando do ponto de vista bem local mesmo aqui da nossa cidade. E cada líder, né, cada obreiro, cada membro, cada pessoa deve
ter em mente que há um desafio a ser superado. Pastor Marcos, e eu entendo que o maior desafio ele é espiritual. O maior desafio é espiritual e nós precisamos ter em mente que quando nós nos levantamos com esse propósito para cumprir esta missão, podem ter certeza que os levantes espirituais acontecerão. A oposição do maligno, né, a oposição do sistema mundano, a oposição espiritual para impedir que nós alcancemos os perdidos. Vocês se lembram que quando Jesus ele foi atravessar o mar da Galileia, né, o mar de Quinéris, para as bandas de Genezaré, a Bíblia diz que enquanto eles estavam atravessando, uma grande tempestade se levantou. Jesus estava no barco com os discípulos, e naquela ocasião, os discípulos ficaram com medo, aterrorizados e tal. Foram lá, despertaram Jesus. Jesus repreendeu a força da tempestade. Jesus repreendeu o vento. Olha só que coisa interessante. Em um outro momento, Jesus ele falou à tempestade para o mar se aquietar, e ele se aquietou. Mas naquela ocasião, ele não falou para o mar se aquietar. Ele repreendeu a força das águas. Ele repreendeu a força da tempestade. Por quê? Vejam que quando Jesus chegou do outro lado, lá em Genezaré, lá na aldeia de Gadara, aliás, aconteceu a libertação daquele jovem gadareno que estava acorrentado, aprisionado, algemado por grilhões espirituais. A Bíblia diz que ele vivia nos cemitérios ali daquela aldeia, nu, né? E ninguém o conseguia conter. As autoridades não conseguiram daquela cidade, né? A sociedade não conseguiu resolver o problema dele. Mas quem chegou lá? Jesus. O que eu quero dizer com isso? Que para Jesus chegar lá em Gadara com os seus discípulos para libertar aquela alma, houve um levante, houve uma oposição espiritual. Interessante, pastor Marcos, que Jesus repreendeu os demônios que haviam naquele jovem gadareno. E a mesma palavra grega utilizada por Jesus para repreender os demônios foi a mesma palavra utilizada para repreender a força da tempestade. Um grande desafio, meus queridos, que nós, na evangelização dos perdidos, enfrentaremos é o desafio espiritual. E vocês podem ter convicção disso, de que Jesus ele vai cooperar conosco para a evangelização desta cidade. Pastor Marcos, o senhor leu lá no textuário da nossa lição, no texto bíblico, né? Texto base da nossa lição, que Jesus, no versículo de número 20, ele estaria cooperando com os discípulos. Que coisa interessante. Jesus disse o seguinte: olha, vocês vão em meu nome, preguem o evangelho, expulsem os demônios, curem os enfermos, falem em novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, nenhum mal lhes acontecerá. Eu vou cooperar com vocês. Eu estarei com vocês. E tem um detalhe, Jesus disse: e estes sinais seguirão vocês. A ordem é para que nós tenhamos a disponibilidade, a coragem, a ousadia de ir. E os sinais, eles nos acompanharão. Interessante é que Paulo vai dizer aos Coríntios que nós é que cooperamos com Deus lá no capítulo 3. Que coisa interessante. Aqui Jesus coopera conosco. E chega um dado momento que nós passamos a cooperar com Deus. É aquilo que nós falávamos em off, que o plano de Deus é a evangelização. Deus foi o primeiro a evangelizar. O evangelho de Deus está escrito lá em Marcos, capítulo de número 1. Deus, ele quer que cooperemos com ele. Atos dos Apóstolos, nós temos acontecendo isso com muita clareza. É isso, que bênção. Como disse o pastor Epaminondas, essa missão ela é em primeiro plano do próprio Deus, aquilo que a gente chama de missio Dei, a missão de Deus. Deus sempre se preocupou com o ser humano e ele sempre envidou todas as formas para que
o ser humano se aproximasse dele. Hoje ele continua também, através da igreja, no poder do Espírito Santo. O pastor Epaminondas falou muito bem que a gente precisa de disponibilidade, a gente precisa se dispor. Dispõe-te. Nós lemos muito essa palavra na Bíblia. Dispõe-te. Nós precisamos nos dispor para sermos usados pelo Senhor, sabe? Com fé, com coragem, com oração, o mais o Senhor fará. Nós pregamos, Jesus salva. Nós oramos, Jesus cura, Jesus liberta. Ele é o libertador. Ele disse: no meu nome vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, né? Essa lição está maravilhosa. Ela nos desperta para evangelizar, sabendo que o idealizador dessa missão é o Senhor, o responsável por ela é o Senhor, Ele se responsabiliza, nós pregamos, mas Ele faz a obra, então não há o que temer, né? Não é isso, pastor Epaminondas, evangelista Wallach? Não há o que temer. Deus é o dono da obra, Deus é o dono da sua vida. Pregue o evangelho, porque o Senhor Jesus está voltando. E tem muita gente para ser salva. Interessante que lá em Corinto, pastor Epaminondas, quando Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele se refere lá no capítulo 18, que ele fala da cidade em Corinto, ele fala da salvação de Crispo, né? E ele fala para Paulo: Paulo, não tenha medo, eu estou contigo. Eu tenho muita gente nesta cidade. Eu tenho muito povo nesta cidade. E eu creio que Deus tem muita gente que Ele quer salvar nesta cidade de Marabá. Você que está nos ouvindo, o Senhor, Ele quer salvar você. Ele ama você, Ele tem um plano na sua vida. E aonde quer que você esteja, creia nesse evangelho, porque Ele é o poder de Deus para a sua salvação. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. E Ele ama muito a sua vida. Ele quer fazer uma obra no seu coração, como Ele fez na minha vida, como Ele fez na vida do evangelista Wallach, como Ele fez na vida do pastor Epaminondas, de todos que estamos aqui. Um dia andávamos desgarrados, como ovelhas que não têm pastor, mas um dia o Senhor nos encontrou, a mensagem do evangelho. Pastor Epaminondas, eu me recordo agora quando eu estava longe dos caminhos do Senhor. A técnica da evangelização é muito importante. Eu morava num bairro humilde de Belém e eu passava vindo do trabalho. Às vezes chegava à noite, os irmãos estavam com a caixa de som dirigindo um culto de rua, cantando o hino de número 15. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Meu irmão, meu coração ficava em pedaços ali. Eu digo, um dia eu vou ser crente. Até que um dia o Senhor trabalhou na minha vida. Então nós temos que semear. Deus fala através de um louvor como esse. Deus fala através da palavra, mesmo que seja pregada de forma tão simples, não importa, o evangelho continua sendo o poder de Deus, não importa quem esteja pregando. Meus irmãos, esse tema ele é empolgante. O pastor Epaminondas, assim como ele tem esse amor pela evangelização, pela pregação do evangelho, e o evangelista Wallach também. Nós estamos aqui porque essa chama arde em nós, não é isso, evangelista Wallach? Eu quero passar para o senhor, porque o nosso tempo já está terminando, mas para a gente também aqui chegar para uma reflexão final. Perfeitamente, pastores. É verdade tudo que nós comentamos aqui. E quando nós vemos esse testemunho, que nós analisamos o que vocês trataram agora há pouco, nós novamente nos remetemos à lição, apesar de estarmos em fase de conclusão. Mas esses são os nossos desafios de hoje. E o mais impressionante de tudo é que a palavra de Deus, aplicada há séculos, há milênios atrás, ela está sendo aplicada hoje. Ela está nos convidando, nos convocando, pastor Epaminondas. Essa é uma carta convocatória para o arrependimento, assim como Pedro pregou em Atos, para que nós tenhamos o arrependimento e para que nós nos lancemos também ao desafio da evangelização. Então, o Salmo 147, 15 diz assim: Ele envia a sua ordem à terra e a sua palavra corre veloz. Isso é perfeitamente aplicado hoje. Parece até que o salmista ele escreveu para que nós hoje estivéssemos aqui
operando a palavra de Deus e estivéssemos adequando a nossa realidade de hoje, que são das mídias sociais. Então, não há desculpa para não evangelização. Eu não vou evangelizar porque eu estou assim, estou assado, estou fisicamente incapacitado para me lançar às ruas e lançar-me dessa técnica de evangelismo. Você tem as redes sociais à sua disposição, não só para acompanhar a palavra de Deus, mas também para deflagrá-la para todos os cantos do planeta Terra. Então, a lição hoje, ela é uma lição que nos doutrina, nos faz perceber que é nossa responsabilidade recebermos o Evangelho, nos capacitarmos para levar a outras pessoas, para abençoarmos outras pessoas e nos lançarmos a esse desafio atual da tecnologia que, no entanto, o Senhor Jeová já havia previsto para nós, assim como diz o salmista no Salmo 147, versículo 15. Então, é para que nós reflitamos hoje sobre a minha responsabilidade, sobre a sua responsabilidade, aluno, professor, coordenador, pastor, obreiro da casa de Deus, para que nós possamos abençoar cada vez e muito mais pessoas da forma numérica, como nós já tratamos aqui com o pastor Epaminondas. Maravilha. E fechando aqui esse programa, eu gostaria de fazer uma recomendação para você que é obreiro, que é líder, para você que é professor da escola bíblica dominical, seja de que classe for, ou você que é um membro da igreja, quer se aperfeiçoar na evangelização urbana. Nós estamos com um projeto maravilhoso na igreja, não é, pastor Epaminondas, de missões urbanas. E este livro, editado pela CPAD, do pastor José Alves, que eu vou pedir aqui para o nosso câmera dar um zoom, se ele puder, Missão Urbana, do pastor José Alves, editado pela CPAD, um livro maravilhoso, você pode adquirir na CPAD em Marabá, é um livro que vai te ajudar muito na evangelização da cidade de Marabá, tá bom? Queridos, nós vamos terminar aqui, eu quero aproveitar o pastor Epaminondas, que está conosco hoje, para terminar com a oração. Pastor Epaminondas abençoando a todos nós, abençoando quem está nos assistindo, deixando por último um versículo, porque o Senhor falou sobre os campos, né? Falou sobre pregação do Evangelho, e eu me lembrei de um texto que Jesus falou aos seus discípulos por ocasião da evangelização daquela mulher lá, samaritana, quando ele falou sobre a ceifa e os ceifeiros. Ele disse o seguinte, versículo 35 do capítulo 4. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O tempo é agora, o Senhor estava dizendo. Ele disse, uma comida eu tenho que vocês não conhecem. Enquanto os discípulos estavam nessa ocasião preocupados com a fome material, fome física, o Senhor estava dizendo, eu tenho fome por ganhar almas para Cristo. Eu tenho fome por ver uma pessoa se salvando. E é essa fome que nós temos que ter, de pregar, de anunciar Jesus, de ganhar alma para Jesus, de orar pelos enfermos, de visitar, de romper as dificuldades. Vamos romper essa dificuldade. Vamos orar por aqueles que mais precisam, porque os campos estão brancos. Pastor Epaminondas, nos despeça em oração. Fique à vontade. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus, dizendo a todos aqueles que estão nos assistindo, que são servos de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Deus está dizendo aqui, por sua palavra, por intermédio do Senhor Jesus, que Ele nos dará poder. Recebe poder de Deus para cumprir essa missão. E você que não é crente ainda em Jesus, você que está me assistindo, você pode estar se perguntando agora, tem jeito para mim? Tem. Jesus é a solução para você. Não importa qual seja o teu pecado.
nem o tamanho dele, nem a gravidade dele. O Senhor Jesus, Ele ama a todos sem exceção. Os teus mais profundos e terríveis pecados, eles podem ser apagados pelo Senhor Jesus agora, se você se entregar a Jesus. Não importa o que você fez, o Senhor Jesus, Ele está disposto a perdoá-lo agora. E você terá uma nova vida, uma vida de novidade, uma vida feliz, uma vida com Cristo, uma vida abençoada. Receba-o no seu coração agora, em nome de Jesus, para que você viva, tenha vida eterna. É o propósito de Deus para você. Vamos orar? Ore comigo. Se você está se entregando a Jesus agora, curve a sua cabeça, confesse todos os seus pecados a Ele, e o seu nome será registrado na eternidade, no livro santo de Deus. Ore comigo. Senhor nosso Deus, bendito é o Senhor, bendito é o seu nome, o seu reino jamais terá fim. Nós te glorificamos, te exaltamos por esta tão rica oportunidade de podermos estar aqui falando a sua palavra, explicando a tua palavra, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, que os teus servos recebam agora poder de Deus, recebam a visitação pentecostal, que sejam agora dotados de dons espirituais, de ferramentas espirituais, de armas espirituais, para a peleja, para a evangelização de cada rua, de cada bairro desta cidade, Senhor. Eu te peço que eles sejam agora fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, que eles sejam cheios do seu Espírito Santo e ousados na força do seu Espírito, eles possam, Senhor, na efusão pentecostal, ganhar os perdidos e os pecadores. Aqueles que agora estão assistindo, Senhor, desesperados por causa dos seus muitos pecados. Pai, eu te peço que eles sejam perdoados, que eles sejam alcançados agora, que os seus nomes sejam escritos no livro da vida. Eles se rendem a Ti, Senhor, confessando a Ti como Salvador pessoal. Em nome de Jesus, que haja agora também a manifestação do Teu poder sobrenatural para curar os enfermos, para expelir os demônios, segundo a sua palavra, Senhor, que fora ensinada aqui nessa hora. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, a tua igreja na terra. Continua abençoando os teus servos que aqui estão, Senhor, conosco, pastor Marcos, evangelista Wallach, para que todos sejam, Senhor, abençoados por Ti em tudo. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Até o próximo programa. Aguardamos você. Fique com Deus.